Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje, 4 de novembro, é sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Nós estamos aí vendo o Evangelho de São Lucas e me foi feita a seguinte pergunta a respeito desse Evangelho. Uma pessoa me perguntou: Denis, Jesus está elogiando a maldade, o pecado, a corrupção? Como assim? Por que a pessoa me fez essa pergunta? O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 16, do 1 ao 8. Eu vou ler o Evangelho para que você possa compreender o motivo da pergunta que essa pessoa me fez. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta, escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Veja, meus irmãos, aqui nessa pequena parábola que Jesus conta, Jesus não estava aqui querendo elogiar o pecado, a corrupção. Jesus não estava querendo elogiar a atitude desonesta daquele administrador desonesto. Veja, Jesus dizia que o administrador era desonesto e por isso Jesus não queria elogiar a desonestidade, o pecado de roubo, daquele homem, de corrupção daquele homem. Jesus elogia a esperteza daquele homem. E ele vai dizer, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Lembra que Jesus disse uma vez: olha, é necessário que vocês sejam dóceis, ou seja, pacíficos como as pombas, porém astutos, espertos em seus negócios como as serpentes. Jesus não estava dizendo que nós deveríamos ser como Satanás, que é prefigurado, representado, e a serpente é figura, é imagem, uma tipologia de Satanás. Jesus estava apenas dizendo que nós devemos ser astutos como as serpentes, ou seja, sermos inteligentes, sermos sábios, para podermos conquistar pessoas para o reino de Deus. Veja que aqui o administrador infiel, o administrador desonesto, ele consegue, com a sua esperteza e com a sua malandragem, pessoas que possam acolhê-lo quando ele for tirado da administração. Por quê? Porque ele tinha preguiça de cavar. Ele tinha vergonha de pedir esmola e não sabia fazer outra coisa a não ser desonestamente administrar os bens de alguém. E fazendo essa malandragem que ele fez, ele conseguiu pessoas que poderiam acolhê-lo em sua casa quando ele fosse tirado dos seus negócios.
Porém, Jesus não está dizendo que nós devemos ser desonestos. Jesus não está dizendo que nós devemos agir com desonestidade. Mas Jesus está dizendo que nós devemos agir com esperteza. Por exemplo, perguntaram a Jesus: é lícito pagar o imposto a César? Não perguntaram porque queriam saber a resposta. Perguntaram porque se Jesus dissesse: é lícito pagar o imposto a César, então eles iriam dizer que Jesus era mais um apoiador do Império Romano que subjugava o seu povo. Se Jesus dissesse: não é lícito pagar o imposto a César, eles iriam levar esta acusação de desordem, de rebelião contra o império para o imperador, para que Jesus fosse assim condenado e morto. Ou seja, o objetivo não era perguntar para aprender, mas era armar uma cilada para Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus age com esperteza. Jesus, que é dócil como uma pomba, age como uma serpente, de forma prudente e astuta. Jesus vai dizer: dai-me a moeda. Esta moeda, de quem é a inscrição que está nela? De César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A mesma coisa fizeram com Jesus quando Jesus se encontrou, quando foi levada aquela prostituta, aquela adúltera para Jesus e a intenção era de apedrejá-la. Eles perguntaram: olha, esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Veja, mais uma vez querendo pegar Jesus em uma cilada. Se Jesus dissesse assim: a lei diz que apedreje, então apedrejem. Aí eles iriam acusar Jesus: olha, ele não é tão bonzinho, ele não é tão misericordioso como vocês estão pensando e estão pregando. Se Jesus dissesse: não apedreje, eles iriam dizer: olha, quem é ele? Quem é ele para se opor ou para se sobrepor a Moisés, que é o maior dos profetas que nós já tivemos? Então Jesus vai dizer o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus age com a astúcia da serpente, com a docilidade das pombas, na misericórdia, e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então é assim que Jesus nos convida, por meio dessa parábola, a ser dócil como as pombas, mas prudentes, astutos como as serpentes, porque senão nós iremos perder todas as nossas empreitadas com os filhos das trevas, porque Jesus diz que eles são mais espertos do que nós, e nós precisamos ser tão espertos quanto eles, ou se sobrepor a nossa esperteza sobre a deles. Por quê? Porque nós precisamos tomar o exemplo de Cristo, que era dócil como as pombas, mas astuto como a serpente, para dar as respostas que fossem necessárias para que ele não fosse pego em nenhuma cilada. E muitas vezes querem fazer isso comigo e com você. Deus abençoe, espero ter ajudado, e que viva Cristo Rei, que nós possamos ser como Cristo, dócil como as pombas, mas astuto como uma serpente, ou seja, inteligente como uma serpente. Assim seja. Amém. Aleluia. Aleluia.